Gostaria de chamar aqui à frente as crianças. Teremos essa noite? Teremos? Sim, né? Vamos orar por nossas crianças, pedindo que Deus use a nossa professora, que estará ensinando os nossos filhos a andarem, a crescerem no temor do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor abençoe as nossas queridas irmãs e as nossas crianças. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dessas pessoas que dedicam o seu tempo, dedicam o seu estudo, a sua vida para cuidar dos nossos filhos, Senhor. Muito obrigado pela vida dessas irmãs que têm cuidado de preparar essa exposição, esse momento onde as crianças irão aprender a tua palavra numa linguagem acessível a elas. Que o Senhor guie elas, oriente-as pelo poder do teu Santo Espírito, e que debaixo da tua graça essas crianças cresçam no temor do Senhor e aprendam a verdade e andem na verdade para a honra do teu próprio nome. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Devagarinho, crianças, vamos subindo. Devagarinho. Isso. Por que devagarinho? É tão apressado, né? Devagarinho. São perguntas que eu não deveria fazer, né? Porque eu já fui criança, né? Esqueci. Meus irmãos, por favor, abram aí a Bíblia de vocês na Carta aos Hebreus, no último capítulo de número 13. Capítulo 13, verso 1 até o 6º. Nós temos, além de hoje, mais 2 sermões para encerrar essa tão abençoada carta, que foi nossa companheira aí durante alguns meses, ensinando-nos, dirigindo os nossos pensamentos naquilo que é a vontade do nosso Senhor. Orem para que Deus nos guie a próxima série, até porque nós teremos 2 sermões à frente. Aí o próximo domingo, depois que terminarmos a carta, é o aniversário da igreja. E aí na primeira semana de novembro, nós estaremos iniciando uma nova série de sermões em outro livro das Escrituras. Eu não sei se eu digo logo, digo não. Vai ser surpresa para vocês qual será o livro que nós estaremos fazendo a exposição. Hebreus capítulo de número 13, a partir do verso 1, acompanhe comigo essa leitura com fé na palavra do nosso Santo Deus. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderia fazer o homem? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nós lemos, e pedimos que o Senhor ilumine os nossos entendimentos e esclareça para nós essas verdades para o nosso bem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, quando foi a última vez que você convidou alguém
para almoçar ou para jantar na sua casa. Pensa aí. Quando foi a última vez, depois dessa pandemia maluca, né, que você foi hospitaleiro ou gentil? Bom, embora a pandemia seja uma bela desculpa para nós dizermos que não queremos receber algumas pessoas em nossa casa, né? Mas a realidade é, faz um tempinho, não é? Quando foi a última vez que você fez uma visita para alguém? Que você procurou saber como essa pessoa estava? Uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tinha afinidade. Quando foi a última vez que você saiu com a sua esposa? Ou com o seu marido? E quando foi que você confessou para ele ou para ela as suas fraquezas? E tentou reparar os seus erros dizendo, olha, eu sou pecador e eu preciso melhorar, eu preciso de você para isso. Quando foi a última vez que isso aconteceu com vocês? Quando foi a última vez que você fez uma avaliação na sua vida e percebeu que, como um verdadeiro cristão, tem coisas nessa vida que precisam de ajuste? Quando foi a última vez que você afirmou sua confiança no Senhor e percebeu que com Ele você não precisa ter medo de absolutamente nada, pois você tem o Senhor, e ao ter o Senhor você tem tudo? Quando foi que isso aconteceu? A ideia de fazer você pensar nisso nesse momento desperta a nossa atenção para o nosso texto, porque o texto de hoje mostra o autor dando continuidade a algumas exortações ditas já no capítulo anterior. Porém agora, o autor da carta aos Hebreus, ele sai de uma exortação acerca do ouvir a palavra do Senhor para uma ação um pouco mais específica, porque ele vai tratar dos nossos relacionamentos. Ele vai tratar da nossa relação agora, não homem-Deus, mas a relação homem-homem, onde Deus, aquele que governa todas as coisas, está no centro. Nesse texto nós vamos perceber o quanto o mandamento de amar o teu próximo como a ti mesmo está presente, do quanto a realidade das nossas relações sociais estão presentes e vívidas para que nós observemos e guardemos ela em nosso coração. O nosso texto de hoje é extremamente real para nós, porque ele é um texto que fala das coisas do nosso dia a dia. Porque se existe uma coisa que nós precisamos nos dias de hoje é repensar alguns deveres esquecidos por causa dos problemas, esquecidos por causa das questões que nos sobrevêm. O autor nos chama a atenção através de exortações que mostra como deve ser a nossa caminhada cristã, como nós devemos viver como verdadeiros cristãos. E esse será o tema dessa noite, vivendo como um verdadeiro cristão. E eu queria perguntar uma coisa para vocês, olhando para o texto, como vocês acham que deve ser a vida de um verdadeiro cristão? Olha para o texto e pensa comigo, como deve ser essa vida de um verdadeiro cristão, quando nós olhamos para esses versos de 1 a 6, o que é que Deus exige de nós? Nós trabalharemos isso rapidamente em 3 pontos. O primeiro ponto vai mostrar para nós que nós executamos, nós realizamos ou nós vivemos uma vida como um verdadeiro cristão quando nós somos amorosos com o nosso próximo. Olha o que diz o verso do 1 ao 3, ele diz: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosses os maltratados. Vejam o que o autor está fazendo aqui.
ele está nos levando a entender a importância do amor. E ele mostra para nós pelo menos 3 esferas em que o amor deve abarcar. Ele primeiro fala do amor fraternal. Seja constante o amor fraternal, o amor para com os nossos irmãos. A irmandade precisa viver debaixo do amor. Depois, ele diz que esse amor, no segundo momento, deve ser para com aqueles que são desconhecidos, para aqueles que são viajantes. Quando ele diz, não negligencieis a hospitalidade, olhando, chamando, convidando, tratando bem aqueles que nós não conhecemos. Então o amor aqui não é dado só para quem nós temos perto de nós, que vivem ao nosso redor e sobre os nossos cuidados e afetos. O amor aqui é apresentado como algo necessário para aqueles que também nós não conhecemos. E em terceiro lugar, a terceira esfera aqui é o amor para com aqueles que estão em sofrimento, ou aqueles que estão presos, quando ele diz, lembrai-vos dos encarcerados. Mas pastor, ele não está usando o verbo amar, nem no segundo versículo, e nem no terceiro versículo, é óbvio que não, porque aqui existe uma retórica sendo aplicada, onde no grego a primeira condicional ela impera em todas as outras. E é interessante, quando ele fala aqui, ele está se referindo diretamente a pontos chaves no nosso relacionamento com as pessoas, com o nosso próximo. Vejam, se empatia não é o ponto chave daqui, nós somos exortados a obedecer. O apóstolo aqui mostra que o sentido não é outro, o foco é obediência, mas não obediência forçada, porque ninguém consegue amar de maneira forçada. Quem ama a pulso uma pessoa? Quem consegue dizer, eu amo você? Só que não, né? Eu estou fazendo isso só porque o pastor mandou eu dizer. Ninguém faz isso. Eu não posso dizer para minha filha, fale para o seu amiguinho que você o ama. Ela vai olhar para mim e vai dizer, você não é doida? É sério. E logo Rebeca, que não tem papo na língua, ela diz mesmo, né? É doida, pai? Não se força ninguém. Nós não podemos forçar ninguém a amar ninguém. Aqui a obediência deve ser realizada com alegria, com prazer indizível, demonstrando que nós agora somos de Cristo, fomos transformados por Jesus Cristo, o nosso Senhor Supremo. Então, se eu de fato vivo como um cristão, se eu de fato vivo uma vida transformada com Cristo, eu sou amoroso de livre e espontânea vontade. Eu vou liberar amor para com as pessoas que eu conheço, para com as pessoas que eu não conheço, e também por aquelas pessoas que eu vejo que estão passando por momentos de sofrimento, e o sofrimento é tal que é como se eu estivesse no lugar dele, sofrendo como ele. É isso que o texto diz. Como se vós mesmo fosseis os maltratados. Os imperativos aqui nesse texto são interessantes, queridos. Vejam, seja constante. E é interessante, né? Porque constância é algo que para? Não, né? É algo que continua. Seja constante. Então eu amo, continuo amando, e vou amar, e eu não paro de amar, porque essa é a ideia da constância, não é? Aí depois ele diz, não negligencie. Quando ele diz isso, outro imperativo está vindo dizendo, olha, eu não devo negligenciar. O que? A hospitalidade. Mas se eu também devo ser constante, então eu não posso parar de amar para ser hospitaleiro. Eu devo continuar fazendo uma coisa e outra. E o importante é que no final, depois ele diz, lembrai-vos, outro imperativo. Por quê? Porque às vezes nós esquecemos e nós não devemos esquecer. Então eu devo me lembrar o tempo todo de pessoas que sofrem, eu devo me lembrar de cuidar daqueles que estão passando por maus tratos, como se eu mesmo estivesse sofrendo maltrato, sendo hospitaleiro e ao mesmo tempo sendo constante no amor para com os meus irmãos. Pare e pensa comigo, querido.
A gente fala, mas falar é bonito, né? Na fala a gente move, né, corações, emoções e tudo mais. Mas vamos tentar entrar no mundo da prática agora. A gente, se soubesse que um dos irmãos de sangue de vocês aí estivesse preso, o que você faria? Porque a gente fala de visitar uma pessoa presa, mas não é igual, né? De quando é uma pessoa da família. É diferente, parece, não é? Mas o autor está chamando a atenção para isso, para que não seja diferente. Por isso que ele diz que nós devemos ser constantes e ao mesmo tempo nós devemos nos lembrar, juntos. Essas coisas devem estar juntas como sendo um procedimento de vida cristã. Então, se hoje você soubesse que o seu irmão de sangue está preso, o que você faria? Bom, penso eu que se você o ama, certamente você procuraria saber como é que ele deve estar se sentindo. Você se compadeceria do estado dele. Independente de qualquer coisa, você pensaria em como ele deveria estar se sentindo. Certamente você pensaria também: será que ele está precisando de alguma coisa? Será que eu posso suprir alguma coisa que agora ele não tem, estando lá encarcerado? Isso é o que eu penso. Eu também penso que você não pensaria só nele, mas também pensaria talvez nos entes queridos dele. Você pensaria na esposa dele, nos filhos dele, nos parentes próximos e amigos, e certamente você telefonaria para eles e procuraria talvez até visitá-los para tentar ajudar e suprir suas necessidades, porque aquele provedor agora não podia mais fazer isso. E como você o ama, com amor fraternal, você faria isso, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Você não faria isso? Talvez, né? Talvez. Porque hoje a sociedade está de um jeito tão desprovido de amor, que até os entes queridos não são tão queridos assim, não são tão próximos assim. E talvez a gente não tenha esse amor todo para fazer tudo isso que eu estou falando, mas isso deveria ser, porque esse é um procedimento para nós que somos cristãos e que vivemos como verdadeiros cristãos. Deveríamos ter prazer em fazer. Como um verdadeiro cristão, nossa mente deveria estar cheia de pensamentos amáveis acerca dessas pessoas que estão passando por isso, não é, queridos? Agora vejam, se da nossa família nós não temos esse apreço todo, que dirá os de fora? Percebe que o mundo hoje caminha para situações complicadíssimas. Jesus advertiu já sobre isso, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está lá em Mateus. Então, queridos, como eu posso viver a vida de um verdadeiro cristão? Primeiro, sendo amoroso. Segundo, sendo respeitoso em meu lar. Versículo 4, o autor diz assim, porque parece que ele desfoca o assunto, né? Mas ele não está saindo do assunto, pelo contrário. Se o meu proceder cristão, ele é baseado em Cristo, ele então envolve todas as áreas da minha vida, não apenas uma, não aquela em que eu tenho que me relacionar socialmente, fora do meu contexto familiar. Pelo contrário, o meu contexto familiar rege muitas dessas minhas atitudes sociais. Então, eu vivo uma vida de um verdadeiro cristão quando eu sou respeitoso dentro do meu lar. E olha o que diz o verso 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Percebam que agora o apóstolo nos leva a um ambiente mais íntimo, mais reservado, um ambiente familiar. Pois o texto está falando de quê? Casamento. O texto está falando de moralidade.
E essas coisas começam dentro das quatro paredes, dentro das nossas casas. E talvez a gente não perceba isso, mas atitudes erradas dentro do nosso lar podem destruir um testemunho cristão perante aqueles que estão lá fora, ao redor de nós. O nosso testemunho cristão começa mesmo dentro de casa, com o nosso filho, com a esposa ou o marido, com os nossos pais. É dentro de casa que a gente aprende de fato a ter esse bom relacionamento familiar, a ter esse testemunho vívido de que nós fomos transformados por Jesus e vivemos uma vida de verdade transformada pelo Evangelho. Então, mesmo estando, queridos, há tanto tempo de distância do nosso texto, uma coisa é fato: ele continua sendo uma prerrogativa para o bom relacionamento no lar. O texto que nós acabamos de ler aqui, o verso 4, é uma prerrogativa básica para quem quer ter bom viver dentro da sua casa e dar um testemunho cristão. Fidelidade, respeito, amor e pureza são coisas básicas dentro de uma família. Nós vivemos num mundo depravado, queridos. E esse mundo, ele não surgiu de agora. Se você parar para observar, desde os nossos pais já eram assim. Até Adão e Eva corromperam-se e viveram uma vida distante do Senhor, e os filhos acabaram agindo como agiram, como nós já lemos nas Escrituras. Mas vamos pensar aqui, no momento em que esses crentes estão lendo essa carta, eles estão vivendo, como é que eles estavam procedendo diante da sociedade, para que o escritor, a carta aos Hebreus, escrevesse isso para eles, para que eles lessem entre eles e entendessem a importância disso? Bom, deixa eu dizer para vocês, que o mundo depravado do primeiro século era tão podre como o nosso. Aquela época, do primeiro século da vida cristã, os laços de matrimônios não representavam quase nada para eles. Poucas pessoas se importavam com o casamento. E quem regia? Roma, onde os bacanais, as festas e as orgias eram que governavam. Quem respeitava a mulher, casamento, sinceridade, pureza sexual? Quem era que falava de respeito? Ninguém falava sobre essas coisas. Aí vem os cristãos que agora, envoltos por uma verdade promulgada no meio deles, trazem uma ideia importante de que a vida a dois deveria ser respeitada, deveria ser digna de honra. O leito não poderia ser maculado, não poderia ser sujo. E uma razão específica está para aqui: Deus julgará os impuros, Deus julgará esses adúlteros. Queridos, poucas pessoas estavam se importando com o casamento. Diferente de hoje, né? Bem diferente de hoje, né? Nunca vi tão atual. O resultado foi, inclusive, uma igreja cheia de problemas. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi aqui que começou a surgir pessoas com um pensamento radical acerca da pureza, a ponto deles decidirem viver vida de celibato. É aqui que começa a história que é melhor não casar. É aqui que começa o problema de pessoas evitarem a sexualidade a ponto de quererem viver uma vida longe de casamento. As relações entre pessoas casadas eram complicadas nesse momento. E como eu disse, por causa dessa situação, cristãos tiveram atitudes extremas.
Muitos deles ensinaram, inclusive, que a pureza sexual era tão importante que o evangelho exigia que eles não se casassem. Até que ponto chegou essa questão? Os cristãos deveriam evitar isso, e tratavam isso com muita seriedade e muita severidade. O amor fraternal, o cuidado com aquele que sofre, o cuidado de observar que devemos cuidar daqueles que não conhecemos, e mais ainda daqueles que estão sob nossos cuidados, são base para uma vida cristã. Mas em terceiro lugar, nós vivemos uma vida cristã quando nós somos contentes e confiantes em Deus. O verso 5º e 6º diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Olha o que o autor dessa carta está ensinando para aqueles irmãos. Ele está dizendo que o mesmo Deus que disse, não adulterarás, porque foi isso que foi dito no verso 4, também é o mesmo Deus que diz, não cobiçarás. Percebam a ideia da segunda tábua da lei aqui, da relação do amor ao teu próximo, como está presente aqui. O autor agora está nos mostrando que a inveja por bens e posses era tão grave quanto a imoralidade sexual. Percebam que o foco aqui é a cobiça, tanto no âmbito geral, como no âmbito específico. Olha as expressões, avareza e falta de contentamento. São as duas coisas que imperam aqui no texto. E se vocês observarem bem, o autor conclama aqueles irmãos a não viverem uma vida voltada para as coisas, para as posses, para aquilo que estava apenas sendo palpável para eles naquele momento. Eles deveriam estar contentes com tudo aquilo que eles estavam tendo, com tudo aquilo que eles viviam, com aquilo que o Senhor havia concedido para eles. E se existe uma coisa que nós temos dificuldade, queridos, é em aceitar aquilo que Deus nos dá. Primeiro, porque nós somos tendenciosos a sempre querermos mais. Percebam, se a mulher dá carinho, a gente quer um pouquinho mais. Se a gente vai brincar com o filho, ele quer brincar até a gente morrer, porque ele não se contenta em a gente brincar 10 minutos, 20 minutos, ele quer que a gente morra brincando. Inclusive ele não quer parar, ele não quer nem dormir, né, Paulo? Está capotando de sono, eu vou parar para você dormir. Não, eu estou acordado. A gente sempre quer mais. A gente não se contenta com o que a gente tem. A comidinha está lá, eu queria comer outra coisa. Nós não somos pessoas satisfeitas. Sempre queremos mais. O vice-presidente dos Estados Unidos uma vez foi questionado, acho que eu falei isso aqui uma vez. Ele disse: quanto falta para que a gente, se sinta bem financeiramente? Ele só disse essa frase, só um pouquinho mais. Porque quanto mais, melhor. Essa é a ideia. A gente nunca está satisfeito. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus nos ensinando de maneira exortativa a ouvir a sua voz dizendo: contentai-vos com as coisas que tendes. Deus te deu aquela esposa, fique contente com ela. Deus te deu essa figura aí, o marido, agradece a Deus. Eu não vou dizer o que é para ela orar não, tá? Agradece a Deus pelo teu trabalho. Agradece a Deus pelo pão que está na tua mesa, pela saúde do teu filho. Seja contente, porque Paulo abriu a boca, depois de ter passado por um naufrágio, e disse: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele disse isso? Porque ele estava feliz em ter tudo
inclusive as provações. E a razão pela qual o contentamento deve vir está aqui no texto, olha. Porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei. Meu irmão, escuta isso, por favor, escuta isso. De maneira nenhuma te deixarei. Eu vou repetir: de maneira nenhuma te deixarei. Deixa eu falar mais uma vez: de maneira nenhuma te deixarei. Você sabe o que isso significa, querido? Então por que você está preocupado? Se você precisa de mais, será que você precisa de mais? Você tem Deus, e Ele está dizendo que não deixa você. Deixa eu completar o que Ele diz: nunca. E para você nunca é quando? Quando é nunca para você? Nunca, né? Nunca, jamais te abandonarei. Isso é suficiente para você, querido? Isso é suficiente para você? Ou você precisa de mais? Você precisa de mais, depois de Deus dizer isso para você, nessa sua palavra? O que você precisa de mais, se Ele está dizendo: de maneira nenhuma te deixarei e nunca jamais te abandonarei? Hein? No final Ele pede, Ele faz um pedido para nós. Assim, e Ele se coloca dentro do contexto, Ele diz: eu também estou nesse bolo aqui. Afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Gente, Ele foi lá no Salmo 118 buscar isso. Ele chegou lá no Salmo 118 e disse: olha que coisa linda. Deixa eu lembrar para vocês, judeus, cristãos, que parece que esqueceu quem é o nosso Deus. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Percebam? Jesus nos ensinou, queridos, que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Em vez de adorar aquilo que é criado, devemos adorar o nosso Criador, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá tudo. Nós somos exortados a viver por Cristo, para a glória de Cristo, para o louvor do seu santo nome, e colocar nele a nossa confiança. Por isso, meus queridos, nessa era materialista que nós vivemos, onde nada mais importa a não ser o ter mais, ou pensar em o que é que eu posso acumular, nós parecemos alienígenas, ou pelo menos deveríamos parecer, né? Porque muitos de nós já nos secularizamos, muitos de nós estão com a mente arraigada nesse mundo aqui, esquecendo que nós não vamos ficar aqui, que esse mundo será transformado e nós passaremos para o novo céu e a nova terra. Por isso que Jesus disse: ajuntai para vós tesouros, onde a traça e a ferrugem não corroem, não consomem. Ajuntem para vós tesouro nos céus, lá, num lugar que você ainda não está, e ainda os seus olhos não conseguiram visualizar, mas você sabe que existe pela fé. Por isso, a gente vive dias, queridos, onde os índices de suicídio estão assim, ó. Os índices de ansiedade, de depressão, de desequilíbrio são alarmantes. Que as pessoas, quando se deparam com instabilidade financeira, se desesperam, esquecem que existe um Senhor, esquece daquele Deus que diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Aí a gente se preocupa porque tem parcela de carro e tu não sabe viver sem carro. Deus te deu duas pernas lindas,
que de vez em quando machuca, né? Mas ainda dá para a gente andar, né? Deus te deu saúde. E a gente está preocupado com parcela de carro, com coisas que vão ficar. Isso está tirando a paz da gente. Pensa, irmãos, que nível a gente chegou. Uma parcela de um carro tira a nossa paz, tira a nossa noite de sono, porque a gente não vai mais andar de carro, porque não tem dinheiro para pagar o carro, por aquele momento, porque a gente nem sabe o que é que Deus está fazendo, que a gente nem se dá o trabalho de saber se Deus está ensinando para nós alguma coisa. A gente está só preocupado com o agora, com aquilo que a gente está vivendo, para o nosso próprio prazer. Eu quero desafiar você a pensar em algumas coisas nesse texto rapidamente comigo. Primeiro, eu quero que você pense que todo cristão, homem ou mulher, é um irmão seu em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Lembre-se disso, porque toda falha que nós cometemos em nossos relacionamentos entre irmãos cristãos são pecados cometidos contra o nosso próprio Deus. E isso entristece o nosso Pai Celestial. Então, se você se lembra do que Jesus disse lá no Sermão do Monte: eu tive fome, não me deste de comer. Estive nu e não me vestisse. Estive preso e não me visitaste. Percebe? Se você lembra desse sermão, comece a olhar com amor os seus irmãos, aqueles que você não conhece, e aqueles também que estão passando por sofrimento. Firme o seu pensamento em cuidar do seu próximo. Segundo desafio: nós estamos vivendo em um mundo saturado por sexo, queridos. Nunca se falou tanto disso numa sociedade como no nosso mundo atual. Nós somos desafiados hoje a não conseguirmos passar por algum momento do nosso dia sem ver algo pornográfico explicitamente. Se você parar para pensar bem direitinho, Deus nos chamou para nós vivermos pelo mandamento: não adulterarás. E não adulterarás não é só para quem é casado, tá, queridos? Nós já aprendemos isso aqui quando em Deuteronômio estudamos os 10 mandamentos. Também é para quem é solteiro. Porque isso parece que a gente está vivendo um momento fora da realidade, e não é. Nós seremos cristãos de verdade quando nós remarmos contra a maré de uma sociedade que luta contra a verdade do Evangelho. Eu quero que você saiba que o não adulterarás está presente hoje na nossa casa, na nossa vida, e nós devemos cuidar do que passa na nossa TV, cuidar daquilo que nós lemos, daquilo que nós vestimos, daquilo que nós olhamos, para não cairmos em tentação. Eu quero que você saiba que o mundo lá fora está pregando outras coisas. Existe até uma música que diz: a minha religião é o prazer. Vem para a Babilônia. Não. Nós não queremos isso, queridos. O nosso desafio nessa noite é vivermos de acordo com os padrões que Deus estabeleceu. Deus criou homem e mulher, colocou regras nas suas relações conjugais. E o nosso desafio de hoje é que você lembre dessas regras,
você lembre que elas não foram invalidadas nos nossos dias. Porque Deus quer que nós, como seu povo, tomemos o seu mandamento e tornemos ele conhecido na sociedade na qual ele nos colocou. Esse é o desafio nosso nessa noite. É difícil, né? Desafio difícil, né? Mas é a palavra do Senhor que nos confronta a isso. E em terceiro lugar, queridos, nós podemos afirmar que o Senhor está do nosso lado. Está aqui a palavra do Senhor dizendo que nós não precisamos temer absolutamente nada, que no final ninguém poderá nos prejudicar. Não está aqui? Não está aqui no texto? Não é isso que a palavra está nos dizendo? Então, se nós temos Deus, nós temos o suficiente. Não foi em vão que o Senhor Jesus declarou para nós. Jesus declarou isso lá em Mateus capítulo 6, porque ele sabia que nós precisávamos lembrar disso. E eu quero terminar com um texto falado pelo nosso Salvador Jesus. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento? E não é o corpo mais importante do que as vestes, queridos? Quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Eles estão procurando essas coisas, mas lembrem-se, o nosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou melhor, e estas coisas que vocês necessitam, vos serão acrescentadas. E aí ele termina advertindo, dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vou repetir, tá? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará consigo os seus cuidados. Basta ao dia, hoje, o seu próprio mal. Eu quero voltar e terminar perguntando a você: quando foi a última vez que você convidou alguém para jantar na sua casa? Quando foi a última vez que você fez uma visita para alguém? Quando foi a última vez que você saiu com sua esposa ou com seu marido e que você confessou para ele que tem muitas fraquezas e que precisa da ajuda dele ou dela? Quando foi a última vez que você avaliou a sua vida e se analisou como um verdadeiro cristão e percebeu que tem coisa nela que precisa de ajuste? Quando foi a última vez que você afirmou sua confiança no Senhor? Olha para esse texto e se lembra disso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar.